Muito bem. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos nós aqui de volta. Para falar, né? Porque estamos sempre aqui, graças a Deus. Deus tem nos dado saúde, vitalidade, para estarmos sempre presentes nesta casa de amor, esta casa centenária. E sejam todos bem-vindos a esta casa, buscando naturalmente a paz interior que a doutrina espírita concede a cada trabalhador, a cada irmão interessado em descobrir o porquê da vida, né? Da vida que é eterna. Bem, ela disse o tema, né? Amor aos inimigos. Nós vamos fazer uma prece antes, né? Como sempre, e depois vamos entrar no tema. Vamos então orar? Jesus, amado Mestre, querido amigo, que nunca deixa nenhum amigo sem ser atendido. Tu sabes, Senhor, quão necessitados somos todos nós ainda. Apesar da repetição dos teus ensinos, que está sempre nos lembrando, há mais de 2000 anos, tudo que nos ensinaste para que adquiríssemos o céu no interior de cada um de nós. E aqui estamos nós, lutando contra os nossos inimigos internos, o orgulho, a presunção, a vaidade, enfim, tudo aquilo que é negativo e que ainda não conseguimos eliminar. Por isso, estamos no treinamento. E a tua misericórdia é tão grande, Mestre, que nos permite sempre aqui estarmos, sempre reencarnando, sempre nos informando a respeito dos teus ensinamentos através dos teus emissários da luz, que estão nos livros destes espíritos extraordinários que contribuem contigo no progresso do planeta. Hoje, Senhor, aqui estamos para apresentar mais um tema interessante, que sempre nos lembrou o amor aos inimigos. Difícil, mas temos que treinar, até alcançarmos o objetivo. Portanto, Mestre querido, dai-nos a graça de desenvolvermos este tema que praticamente não é nosso, é também de um grande espírito, de um grande escritor. Nos limitamos a fazer um resumo de sua confissão, de sua mea culpa, que todos nós vamos, nesse instante, a partir desse instante, conhecer. Senhor, dai-nos a graça. Fazei de nós um instrumento da tua paz, hoje e sempre. Eu vou colocar aqui porque eu leio o que eu escrevi. Eu sempre falo aqui que a minha memória não é mais aquela dos 20 anos, né? É uma memória hoje de 80 e tantos anos. Para ser mais preciso, 86 praticamente. Mas alguma coisa a gente lembra. Mas então eu escrevo, faço o resumo e trago para vocês com muito prazer, detalhando, porque os espíritos amigos também fazem o mesmo conosco, né? E é assim que a gente vai aprendendo. Então, o amor aos inimigos, é Jesus quem nos dá essa diretriz, esse ensino. Está no seu Evangelho, no Mateus capítulo 5, versículos 43 em diante. E ele diz o seguinte:
ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que vos torneis filhos de Deus, filhos de nosso Pai que está no céu, porque Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Assim, nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo, que não é fácil. Amar o inimigo é dificílimo. Não temos a pretensão aqui de dizer que nós fazemos isso, não fazemos. Todos nós estamos no treinamento e devemos agradecer a Jesus, nosso Divino Mestre, que nos deu esta oportunidade de conceder uma doutrina como esta, de libertação espiritual. Quem acompanhá-la, quem estudá-la, quem meditá-la, vai conseguir, sem dúvida. Porque não há outra doutrina na Terra que dê uma cultura após a morte igual à doutrina espírita. Com respeito a todas as demais. Todas são boas. Se são cristãs, são cristãs. Mas o ensinamento é diferente. O Espiritismo traz o conhecimento da verdade, o aprimoramento da fé, a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada, senão conhecimento? Porque Kardec disse muito bem, fé é aquela que pode encarar a razão de frente, em qualquer época da humanidade. E a pergunta que eu fiz a mim próprio quando estudava isso, e faço a todos: o que pode encarar a razão de frente, frente a frente, em qualquer época da humanidade? A ciência. Não é isso? Só a ciência encara a razão de frente. A ciência diz assim: 2 partículas de oxigênio e uma de hidrogênio, você tem água. E nós vamos no laboratório para provar isso e conseguimos a água. Essa é a verdadeira fé, o conhecimento. Fé é ciência, ciência das coisas que nós desconhecemos, das quais somos ainda ignorantes. Então, Jesus foi claro: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que liberta essa verdade? Do erro e das suas consequências. E a punição? É Deus que impune? Não, é a lei. Deus não pune seus filhos. Deus é amor. Deus deixou uma lei, que é a lei do amor. Jesus veio aqui ensinar, através da sua prática, dos seus exemplos, a lei do amor. Combatendo a lei do olho por olho, dente por dente, que está na Gênese. A lei que Moisés impôs ao seu povo naquela época. Ele não tinha outra saída, porque ele foi o Espírito que libertou o seu povo de 400 anos do jugo egípcio. O povo de Israel ficou cativo no Egito durante 400 anos, 4 séculos. E os judeus que acreditavam nos profetas, que conheciam a pregação dos antigos profetas, eles esperavam um Salvador, um libertador para tirá-los da escravidão do Egito. E eis que surgiu Moisés. Foi colocado no rio pela mãe, porque o sacerdote egípcio mandou matar todos os herdeiros, porque foi dito que ali daqueles elementos que estavam nascendo é que ia sair o Salvador.
e ele mandou matar todos. Mas prosseguindo, nós já analisamos isso em outra ocasião, meus irmãos, quando falamos aqui sobre a parábola do edifício. E o mestre deixa claro que todos os que se limitam a dizer Senhor, Senhor, mas não fazem o que o Senhor manda fazer, não entrarão no reino dos céus. Quem não fizer não entrará no reino dos céus. E o que é esse reino dos céus? Senão um estado de consciência, porque não é um lugar geográfico. Isso não existe. Ah, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Não. Nós aqui sabemos que quem vai para o céu é aquele que adquire o céu no seu interior. Ele não tem remorso, ele não tem peso na consciência. Então isso é o céu para ele. E quem vai para o purgatório, como dizem muitas religiões, vai para um umbral inferior, como nós dizemos aqui, que é o lugar onde os espíritos maus, perversos, vão habitar, amargar o seu sofrimento. Quem assistiu o Nosso Lar aqui, o filme? Então, no filme Nosso Lar, aparece esse umbral, figuradamente. Então, para nós conquistarmos esta consciência tranquila, é só através do conhecimento da verdade. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, repetindo, e a verdade vos libertará. Você conhecendo a doutrina, meditando, raciocinando, refletindo, você vai concluir que tudo que nós sofremos, a culpa é nossa. Não é de Deus que não castiga ninguém, é nossa. Quando nós deixarmos de ser errantes, teimosos, desobedientes, nós se livraremos dessa aprovação. Mas ainda Jesus diz que a posse do reino dos céus depende unicamente de nós, através da sua pregação. É uma conquista individual que deriva da reflexão constante dos ensinamentos do Cristo de Deus e do permanente exercício da prática dos seus mandamentos. A respeito do tema de hoje, amar os inimigos, a reflexão é a mesma. Ou seja, se não obedecermos ao conselho do Mestre, se não obedecermos o conselho de nosso Mestre Jesus, de exercitarmos-nos na prática do amor aos inimigos, o que, diga-se de passagem, não é fácil. Amar aquele que nos deseja mal, aquele que nos odeia, aquele que nos persegue, não é fácil. Convenhamos, mas nós temos que treinar. Se nós quisermos conquistar esse reino dos céus, nós temos que treinar. Não dá nessa encarnação, vai ser na outra, e vai ser na outra, e vai ser na outra. Estamos reencarnando já há quanto tempo? Comentava com um amigo ali na entrada. Nós viemos de uma célula da ameba. Quantos anos nós temos? Quem é capaz de dizer? Não sabemos. Milhões de anos. É só ler Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, que não é fácil de entender. Nós vamos ver ali o progresso até chegarmos onde estamos hoje. E quando nós chegarmos, por exemplo, aonde está, por exemplo, um Bezerra de Menezes, a mãe de Jesus, Maria de Nazaré, um João Evangelista, que reencarnou depois como Francisco de Assis, a ponto de beijar, abraçar e dormir com leprosos, quando leprosos era pessoa, digamos assim, que não podia estar no meio dos civilizados, dos sadios, porque a lepra pegava. Eram apedrejados. E, no entanto, Francisco de Assis, que foi João,
na encarnação no tempo de Jesus, deu essa demonstração maravilhosa. Não é fácil fazer isso, mas temos exemplos de irmãos, de espíritos maravilhosos que fizeram isso e que conseguiram isso. E por que nós não podemos conseguir? Por quê? Se outros conseguiram, por que nós não podemos conseguir? Claro que podemos, depende de nós. E Jesus, verberando o procedimento daqueles que andam errado, ele qualificou como os fariseus e os escribas, né? Dizendo o seguinte, que se nós não fizermos isso, se amarmos somente os nossos semelhantes, os nossos irmãos, que são da mesma panela, vamos dizer assim, na figurado, da mesma roupa, da mesma doutrina, o que nós fazemos de especial? O que nós fazemos de especial? Aí ele diz, os fariseus e os judeus fazem a mesma coisa, mas eles são hipócritas, porque eles estão como, digamos assim, túmulos bem pintados, caiados, e por dentro é cheio de imundícia, cheio de ossos apodrecidos. Não devemos ser assim, devemos ser transparentes. Por isso que nós dizemos, com relação ao centro espírita, aos centros espíritas, às casas espíritas, para uma casa espírita ir bem, ser iluminada, ela tem que exercitar esse amor, não é, Dalva? Não é, Márcia? Não é, Maria Helena? Tem que exercitar esse amor. Aí sim, nós vamos criar uma ambiência espiritual para recebermos do alto, da espiritualidade superior, toda a inspiração que nós necessitamos para poder vencer a nós mesmos, que são os nossos piores inimigos que estão dentro de nós. É a ambição, é o orgulho, é a vaidade, é a maledicência, é a prepotência, tudo isso nós temos que vencer. Mas, meus irmãos, o ódio e a vingança recíprocos nos colocam em meio a uma espiral negativa de gravíssimas proporções, chumbando-nos na dor e em sofrimentos terríveis, durante séculos ou milênios, porque a vida é eterna, nós somos eternos. Já falamos aqui, não conseguimos medir a nossa idade. O Gui está com 86 anos, mas que 86 anos? Essa encarnação. A minha idade se perde nos tempos. A idade de vocês, espírito, se perde no tempo, para chegar onde nós chegamos. E vamos mais além ainda, muito mais além. A vida é eterna. Não há morte em nenhum ponto do universo. Não há, só há vida. Então, a única forma de nós nos livrarmos desse círculo de sofrimento é através do perdão. Pois, se um dos envolvidos consegue perdoar, sai dessa roda viva, deprimente e degradante, e alcança níveis vibratórios mais elevados, libertando-se da imantação que os jungia um ao outro, que os unia uns aos outros, né? Prejudicados ou que prejudicaram em épocas passadas e se reencontrarem tentando um reajuste. É o que o Pai Celeste, que é todo amor e misericórdia, quer que todos nós, os seus filhos, se livrem da roda dos sofrimentos, se purifiquem e ingressem no tão almejado reino de Deus, o reino dos céus. Para ilustrar
descrevo um fato aqui, real, narrado pelo próprio protagonista, um cidadão russo do século XIX, o famoso escritor Leon Tolstói. Quem já ouviu falar de Leon Tolstói? Grande escritor e continua escrevendo. E o que eu tirei aqui para vocês é de um livro dele, chamado Leon Tolstói por ele mesmo. Se não ler esse livro, leiam. É a maior confissão de um ser humilde, reconhecendo os seus erros, que foi pessoa boníssima, porque eu tenho vários livros dele. Viveu na Rússia no século XIX. Ele era rico, riquíssimo, de pais riquíssimos, donos de propriedades enormes de terras. Mas ele, na propriedade dele, ele tratou bem os seus empregados, chamados de mujiques, que eram os colonos daquela época, e que naquela época eram tratados como escravos pelos patrões. Ele não, ele os tratou como irmãos, doando àquelas criaturas tudo de bom para eles, inclusive para os filhos deles, criando escolas, lecionando ele e a esposa dele. Vocês vão ver que coisa interessante. Esse foi Leon Tolstói naquela época. E esse célebre escritor confessa que após o seu regresso à pátria espiritual, continuou sentindo vibrações pesadas, produto de seus atos danosos no passado, embora não as detectasse. Na espiritualidade, ele descobriu que, quando encarnado, todas as vibrações de ódio, revolta e inconformação que lhe eram dirigidas, geraram-lhe, por longo período, um grande mal-estar em seu ambiente psíquico, causando-lhe muitos problemas e obstáculos de vulto. Confessa que chegou à depressão e só não cometeu o suicídio graças à projeção dos bons espíritos que o envolvia devido suas tarefas no campo da benemerência. Vejam bem, porque no século XIX, como eu descrevi, ele era um espírito caridoso, amante da pobreza, amante da verdade, tanto é que foi excomungado pela Igreja Ortodoxa Russa, porque ele combatia as inverdades, os absurdos que a Igreja proclamava. Ele foi excomungado e mal visto pelo governo russo. Declara-nos Tolstói que na vida espiritual procurou encontrar aqueles que foram suas vítimas para pedir-lhes perdão, especialmente a um seu arqui-inimigo, gerado a causa de um grande mal que ele, Tolstói, lhe causara numa sua encarnação em Jerusalém, no templo de Jesus. Tal acontecimento se deu em alguma data no período da vida pública de Jesus, ou seja, entre os anos 30 e 33. Naquela encarnação, Tolstói era Saul ben Assam, judeu, um judeu culto procedente da Grécia que instalara-se em Jerusalém. E graças à sua cultura e amabilidade, fácil lhe foi granjear amigos. Entre eles figurava um rico e influente judeu de nome Efraim ben Joseph, que vivia tranquilo e feliz em sua bela e culta, com sua bela e culta esposa, Sara, e duas filhas queridas, ainda jovens, Miriam e Esther. Efraim, encantado com a amabilidade de Miriam, encantado com a amabilidade de Saul, fez dele um amigo íntimo, abrindo inclusive as portas do seu feliz lar ao forasteiro.
mal poderia prever o hospitaleiro Efraim os dias de decepção e amargura que estavam por vir. Em decorrência da convivência tão íntima entre Saul e seus familiares, os dias se passaram e Efraim surpreendia por vezes Saul e sua querida esposa Sara em estreito e íntimo colóquio. Tal procedimento de ambos causou-lhe um aperto no coração. Não é para menos, né? Em outra ocasião, depois de breve ausência do lar, ao regressar, surpreende o forasteiro, que era o Tolstói, o Saul, né? Surpreende esse forasteiro em colóquio com as suas duas filhas. Efraim notou um clima de sedução entre eles. Pelos olhares que Saul trocava com elas. Sara, sua esposa, estava ausente, tinha ido visitar uma amiga doente. Aquela cena foi a gota d'água para Efraim, que resolveu pôr um ponto final naquela situação, mantendo Saul longe de seu lar e de sua família. Planejou alguns dias, não fez isso de imediato. Como procederia? Efraim, porém, como eu disse, não tomou de imediato tal decisão. Alguns dias depois, começou a se sentir uma sensação estranha, de vulto, tomou conta dele, impedindo-o de se locomover, pois seus membros estavam se enrijecendo, se paralisando. Não obstante permanecer lúcido, não conseguia reagir, gritar por socorro. Era como que se estivesse morto. E a conclusão de seus familiares foi a de que Efraim estava realmente morto. Ele não falava, não se movimentava, só pensava. Ele viu-se fechado num esquife. Não estou morto, gritava. Tire-me daqui. Socorro, socorro. Ninguém ouvia. Ele gritava dentro da cabeça, mas ninguém ouvia. Entretanto, ninguém o socorreu. O pobre Efraim. Ele viu suas filhas ao lado de seu corpo, chorando pela sua morte e lamentando terem ficado órfãos tão cedo. Percebeu também que sua esposa Sara e aquele que acreditava ser seu fiel amigo, Saul ben Assã, se aproximaram da urna mortuária. Suas esperanças se reacenderam, já que não podia falar. Eles fitaram-no com falsa expressão de pesar e depois se trocaram em um olhar cúmplice, como se estivessem orando ao pé da esquife. Saul murmurou com desprezo: este aí não nos incomoda mais. Estamos livres deste meu amor. Completou Sara em voz baixa, com uma indiferença e frieza que o deixou horrorizado. Triste, né? Lamentável. Né? Imagina o sofrimento desse homem. Muito bem. Efraim ben José fora assassinado. Caíra numa armadilha terrível. Fora enterrado vivo, com aparência de morto, devido
a ingestão de esquisita substância que lhe deram para beber. Naquela época tinha muito desse negócio, né? Punha um veneninho no chá do cara e o cara empacotava. Nem morria, ficava assim, enterravam vivo. Amargou o suplício inenarrável. Sentiu-se preso sem poder sair da tumba e corroído por vermes vorazes que lhe causavam terror descomunal. Não sabia entender como continuava vivo, a respirar e a sofrer os horrores infernais. Claro, o espírito não morre, né? Morreu foi o corpo. Após a morte de Efraim, Saul casou-se com a viúva, a mulher que ele seduzira de maneira torpe, entrando na posse da fortuna que o falecido deixara como herança. Como vimos no início desta narrativa, lembramos que o nosso querido Tolstói declara ter sofrido muito durante várias encarnações pelo assédio de muitas de suas vítimas que o perseguiam e o atormentavam, inclusive no plano espiritual, onde se dispôs a procurá-las para implorar-lhes o perdão. Vejam vocês, um cidadão daquele porte, como nós, só ver o livro vocês vão ver. Ele escreveu vários livros, Ana Karenina, ainda viva, ficou famoso, né? O reino de Deus está entre vós, dentro de vós, aliás. Escreveu outros livros, que são vários livros que ele escreveu. Certo dia, agora vem a parte interessante do assunto. Certo dia, na pátria espiritual, Tolstói foi procurado pelo seu amigo Boris, que o notificou, sem explicações, que tinham uma tarefa para ser executada na manhã seguinte. Esse Boris, eu preciso explicar, foi um seminarista jovem, que desencarnou jovem ainda, muito amigo de Tolstói no século XIX, quando ele vivia na Rússia, né? E ele desencarnou ainda jovem, inteligente, e depois passou a ser o guia de Leão Tolstói quando ele desencarnou. E já era, antes de Tolstói desencarnar, ele assistia Tolstói, do plano espiritual, ajudava ele. Esse vivia com ele na pátria espiritual e trabalhavam juntos. Então, eles tinham essa tarefa para ser executada na manhã seguinte. Tratava-se de alguém que deveria ser socorrido. Leon anuiu com satisfação, pois a tarefa de ajudar o próximo sempre lhe tocou profundamente. Integravam a equipe de socorro Ludmila e Dmitri, este valoroso orientador de Tolstói. Ludmila e o Dmitri eram dois espíritos, mas o Boris também é espírito e o Tolstói o espírito, 4 espíritos. Essas 4 entidades, a serviço do amor, partiram no dia seguinte, logo cedo. Depois de algumas horas de viagem, aportaram em região inóspita e nevoenta, como são os locais do umbral inferior. Olha o inferno aí, umbral inferior. Passaram em meio àquele vale de choro e ranger de dentes, onde inúmeros irmãos desencarnados expiavam suas faltas. Pouco depois, alcançaram um local ligeiramente melhor, onde, sentado na relva e encostado num arbusto, viram um homem de meia idade, aliás, de idade indefinível, que trajava roupas antigas, que deveriam ter sido luxuosas, agora sem cor, velhas e esfarrapadas. Cabeleira desgrenhada, barba cerrada
embranquecidas, sujas e sem trato. Semblante fechado, de expressão torturada, os olhos fixos no vazio extravasavam um produto de ódio. Esta análise exterior, feita em segundos, fez a equipe socorrista sentir profunda compaixão pela criatura que ali estava. Dmitri, que era o orientador da equipe, pediu ao irmão Tolstói que se concentrasse, focalizasse a fronte do desconhecido, a fim de perceber suas emanações mentais. Procurou mentalmente envolver aquele irmão com sincero desejo de ajudar, como se ele fosse um ente querido, necessitado de piedade e cooperação. Aos poucos, Tolstói começou a perceber as imagens que lhe surgiam em sua tela mental. Olha aí, prestem atenção nisso. As primeiras imagens, deu um pulo para trás, horrorizado. Seus pensamentos giravam em torno dele, Tolstói, e de componentes ainda encarnados de sua família. O irmão Leon mergulhou ainda mais nas emanações mentais daquele irmão, que começou a rememorar o passado como contando o seu drama a alguém. Abre aspas. Tive existência tranquila e feliz até que aquele miserável surgiu. E prossegue com a narrativa que já fizemos atrás da vítima, chamada Efraim Ben Joseph. À medida que ele falava, relatando o torpe assassinato, Tolstói quis recuar, fugir, todavia não pôde. Foi obrigado a ouvi-lo e ainda a ver os acontecimentos transcorridos num passado distante. Olha, 1800 anos, prestem atenção nisso. 1800 anos, porque ele desencarnou em 1910, portanto, mais de 1800 anos depois, esse cara estava esperando ele, sofrendo e esperando. Né? Parece um absurdo isso, né? Mas é uma realidade. Todavia, não pôde, foi obrigado a ouvi-lo e ainda a ver os acontecimentos transcorridos num passado distante. Eu já disse isso, quer dizer, além de ouvir o que o cara dizia, ele via a imagem. No astral é assim, você vê a imagem. Aqui, irmãos, eu transcrevo agora as próprias palavras do grande escritor russo. Agora ele vai dizer. Palavra textual deles. É curta. Abre aspas. Cheio de pavor, em virtude das ações horríveis que cometera, deixei que as lágrimas me caíssem dos olhos, invadindo-me o rosto e limpando-me a alma. Sim, ele era Efraim Ben Joseph, que me acolhera em seu lar com generosidade, e eu, o amigo desleal e traidor, Saul Ben Hassan, que o assassinara para tomar posse de sua família e de seus bens. E eu, Leon Tolstói, cidadão russo do século XIX, que se considerava uma criatura incapaz de fazer mal aos seus semelhantes, que amava a natureza e defendia até os animais, chegava à triste conclusão de que era o pior dos criminosos. Vejam bem, ele era bom, mas isso tudo redundou. Quem for ler o livro vai ver, redundou para ele próprio. Porque o outro ficou lá, no umbral, esperando ele. E ele prosseguiu na luta. No livro ele mostra que ele seguiu Jesus a pedido do Sinédrio como espião para descobrir alguma coisa de Jesus e prenderem Jesus que estava em Jerusalém. Ele declara, isso está no livro dele. Mas ele quis seguir Jesus, porque ele ficou tocado. Tudo que Jesus pregava era para ele mesmo.
De longe ele ouvia do Sermão da Montanha. Aí ele disse para a pessoa: somos irmãos, amigos, queridos, estamos aqui para socorrê-lo. Chega de sofrimento. Novo dia resplandece para você, trazendo as bênçãos de Deus. Somos todos responsáveis por nossos erros e saudaremos ceitil por ceitil os danos causados a outrem. Essa é a lei. Diante dessas palavras, Efraim exclamou: eu conheço essa voz. Quem é você? Já sei quem é. Você é o miserável traidor Saul ben Assã. Olha aí, duro, né? Sim, irmãos. Sim, meu irmão, disse ele. É o infeliz e miserável traidor, sim, Saul ben Assã, que aqui está depois de longos anos, tendo a oportunidade de reencontrá-lo. Aqui estou na condição de alguém que deseja reparar os seus erros cometidos. Perdoe-me, perdoe, pelo amor de Deus. Não sabia o que estava fazendo. Era ignorante. Agora, consciente da verdade, lamento os danos que lhe causei. Por isso, hoje, coloco-me na posição do irmão que só deseja trabalhar pela sua felicidade. Esqueça o passado e caminhemos juntos, amparando-nos e ajudando-nos rumo a um futuro melhor. Efraim olhou-me indeciso. Eu, a quem ele por tanto tempo odiara, ali estava, de mão estendida, humilhado, arrependido. E ele acabou por estender-me timidamente a sua. Com o coração cheio de amor e de desejo de renovação, aproximei-me com o braço estendido e, ao invés de apertar sua mão, o abracei, apertado e demoradamente, chorando e rogando perdão. Nossas lágrimas se misturaram e parecia um milagre. Senti como se nuvem densa de ódio se dissolvessem naquele momento, reaproximando-nos um ao outro. As pessoas não mudam de uma hora para outra e muitas vezes não conseguem manter o íntimo por muito tempo. Decisões tomadas num momento, conquanto refletida e benfazeja. Apesar de todo o desejo de mudança interior, do conhecimento da necessidade dessas mudanças, as imagens do passado que cultivamos por longo tempo voltam a assediar-nos a mente, provocando recaídas naquele que está em recuperação. Aí está o porquê que a gente quer resolver um problema, quer saldar uma dívida, quer mudar de uma hora para outra e não consegue, porque a viciação está arraigada em nós. Paulo dizia isso: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o nosso irmão Miramês explica isso. É porque nós temos no nosso íntimo transgressões, erros, crimes bárbaros. E Deus é tão bom que não deixa a gente vir numa encarnação e liquidar tudo. Vai aos poucos, à medida que você vai evoluindo, vai produzindo, digamos assim, oportunidades de você resgatar o mal que a gente fez. Só isso. Isso só a doutrina espírita explica. Só. Eu não conheço outra. Por isso, irmãos, que o nobre e dedicado amigo de Tolstói, o irmão Dmitri, que era o seu orientador, advertiu-o a não perder de vista o protegido. Efraim ben Joseph, visitando-o sempre que possível no hospital a que fora albergado para a sua recuperação. Foi o que fez o nobre Tolstói, que, seguindo os conselhos do Mestre Divino,
na busca do perdão recíproco com seus inimigos, pôde lavrar essa sentença sublime: não há nada que se compare à paz gerada por uma consciência tranquila. Repetindo, não há nada que se compare à paz gerada por uma consciência tranquila. Realmente, meus irmãos, me perdoe passar um pouco do tempo, mas o culpado foi da menina ali que roubou 5 minutos meu, hein? Estou brincando. Mas o Tolstói, quem que conhece os livros de Tolstói? Alguém aqui conhece? Você conhece, né, Dal? Você conhece, Márcia? Olha, esse livro é psicografado pela irmã Célia. Como é que ela chama, meu Deus? Célia Xavier Camargo. Tem outros. A Ivone Pereira, acho que foi o primeiro livro dele que ela psicografou, que é Ressurreição e Vida. Esse é famoso. Esse tem uma história ali muito interessante, viu? O sonho do monge lá, né? É legal. Eu já li 2 vezes o livro, mas a memória minha já não é mais aquela, não. Então tem que escrever aqui, senão a gente comete gáfia. Meus irmãos, desculpe alguma coisa. Obrigado pela atenção. Espero ter contribuído um pouco para muitos que aqui não estavam quando nós fizemos. Porque essa palestra eu fiz em 2011. Fazem 8 anos. Sabe que sofreu alguma modificação, é claro, né? Mas muita gente que estava aqui naquela época não está mais. Mas saíram, e outras pessoas que não estavam hoje estão aí. Então, a repetição é muito importante, porque o tempo passa e a gente esquece também. Então, eu gosto de certas coisas repetir. Mas Jesus não está repetindo há 2000 anos o Evangelho para nós e nós ainda não criamos vergonha, caramba. Não é isso?